Bom dia a todos, meu nome é Marcos, eu sou um estudante de graduação de Ciência da Computação da USP e hoje eu vou fazer um tutorial simples de como e por que você deveria usar funções em seu código em C. Vamos lá? Ok, aqui nós temos um código simples que recebe dois números inteiros e printa o resultado da soma. Mais ou menos desse jeito. Ele roda, ele escreve, digite um número inteiro, a gente digita o número inteiro, ele pede outro, a gente digita o outro número inteiro e ele retorna o resultado da soma. Código bem simples. Agora a gente vai modularizar esse código para facilitar a leitura dele e também para entender o funcionamento das funções. Primeiro a gente vai criar uma função de tipo inteiro que vai definir o nosso número. Como o nome indica, ela vai receber um número como argumento e ela vai definir ele aqui dentro. Beleza. Sobre a estrutura da função, ela é formada de três parâmetros principais, assim. O tipo dela, o nome dela e os argumentos dela. No nosso caso, o nome dela é def_número, para indicar que ela vai definir um número. O tipo dela é inteiro, porque é o mesmo tipo do número que a gente quer definir. E o argumento dela é o inteiro número, que é o valor que ela vai receber do nosso código para tomar decisões. Então, primeiramente a gente vai meio que copiar essa parte aqui do código para ter o mesmo funcionamento. Só que em vez do endereço de i, aqui vai ser o endereço do número. Então ela vai pedir para digitar um número e vai receber esse número. Depois disso a gente coloca um return para ela retornar um número que a gente acabou de definir. Essas funções vão fazer a mesma coisa que o código original, não vai ter nenhuma mudança. Ok, então aqui a gente pode colocar def em i é igual a def_número i. Então aqui a gente colocou que o nosso número i vai ser igual ao retorno da função def_número i. Então vai entrar aqui nessa função, ele vai chamar a função, ela vai receber o número i, ela vai falar digite um número inteiro, ela vai colocar um número inteiro ali dentro e vai retornar um número. Ótimo, beleza. A gente faz a mesma coisa com o J. E agora nós temos uma parte do nosso código modularizado. Se eu quisesse, eu poderia deletar essas duas linhas aqui, porque elas já não fazem mais diferença. Mas já que eu quero mostrar o funcionamento do código e como ele vai funcionar exatamente do mesmo jeito, eu vou mantê-las aqui. Eu coloquei esse contra-barra N por causa da segunda parte que a gente vai modularizar agora. Agora nós vamos modularizar essas duas linhas aqui, a da soma. Beleza. Agora essas linhas fazem o quê? Elas criam uma variável de soma e aí elas printam o resultado da soma. Então, para a gente definir a soma, aí a gente vai precisar receber dois números. O número 1 e o número 2. Eu sou muito criativo. Ótimo. Aqui dentro a gente vai criar a nossa variável de soma. Não tem problema ela ter o mesmo nome dessa outra variável aqui, porque elas estão em partes diferentes do código, elas não interferem uma na outra. E, após isso, a gente vai printar o resultado da soma. Int f. Só. Ótimo. Após isso, a gente só coloca aqui soma número com os nossos argumentos e j. Então aqui a gente tem um código que vai fazer a mesma coisa que os anteriores. Eu vou só repetir isso aqui para ficar bonitinho. E pronto. Então, recapitulando, nosso código começa, ele cria duas variáveis, ele define elas individualmente, usando essa função que a gente acabou de criar. E, por último, ela soma os números usando essa outra função aqui. Eu vou colocar um return, só para ficar claro que essa função acabou. Ótimo. Agora que isso foi definido, a gente pode só rodar o nosso código e ver como é que está funcionando. Ele pede um número inteiro. Eu vou colocar um número qualquer.
ele pede um segundo e ele dá o resultado da soma. Isso foi toda essa sessão aqui. Agora ele está pedindo um segundo, já está na parte não modularizada do código e está repetindo o que já tinha sido feito. Pedindo o número inteiro e depois um segundo número inteiro e printando o resultado da soma. E dessa forma você pode modularizar praticamente qualquer função de um código. É interessante perceber que dá para colocar uma função dentro da outra, desde que a gente defina elas antes. Como isso funciona? Nosso código ele opera de forma linear. Então ele vai lendo linha a linha, tipo uma linha após a outra. Então assim, quando você tem uma função que você quer usar na frente de outra, você não consegue puxar ela. Então aqui soma número, ela está atrás do def número. Vamos supor que a gente quer fazer o def número dentro do soma número. A gente tem o soma número, a gente coloca o def número dentro dela, define um 1, e depois a gente faz a mesma coisa com o num 2. Isso não seria possível se a gente não tivesse antes mostrado que elas existem, porque sem essa seção aqui, ele iria ler a soma número, ia ter esse def número, só que já que ele nunca foi declarado, ela não ia encontrar esse def número. Com essa declaração, ela sabe que o def número existe e consegue puxar essa função que está na frente. É basicamente esse o propósito. Eu vou tirar isso aqui só para não ficar redundante. Pronto. Ele vai pedir um número, ele está aqui dentro. O nosso código começa, ele entra no soma número, e agora o nosso soma número puxa o def número. Então dentro de uma função a gente tem outra função. Ele primeiro pede o número inteiro, aí ele pede o segundo número inteiro, e aí ele dá o resultado da soma. Aí a gente entra na parte não modularizada, que funciona exatamente da mesma forma. Bom, eu espero que você tenha curtido o vídeo. Ele foi um simples tutorial de como você modulariza uma função e por que você deveria, já que o código fica mais simples e menor com elas, pelo menos no seu código principal. E você também pode usar ela para repetir partes, para simplificar partes repetidas do código ou partes que têm a mesma lógica. Isso facilita deixar o código um pouco mais curto e mais sucinto, direto ao ponto. Bom, na descrição do vídeo vai ter um formulário que eu peço que vocês respondam para falar sobre o que vocês acharam do vídeo e alguma forma de melhorar. Desde já agradeço, espero que tenham gostado. Falou!